Eu já falei pra vocês sobre os melhores dubladores de animes e hoje a gente tá aqui pra falar sobre os personagens mais casca-grossa dos animes. Na verdade, os mais casca-grossa de Naruto. Vamos começar por ele, né? Obviamente, Sasuke Uchiha, um dos melhores personagens do mangá e do anime do Naruto. E pô, vocês têm que entender que o Sasuke já bateu num dinossauro, sem contar que ele é um dos últimos Uchiha vivo. Ele também participou de uma guerra ninja, enfrentou os Otsutsuki e pra mim o motivo que ele faz ele ser mais casca grossa do que muitos personagens do anime é um motivo que eu acho que ficou meio desapercebido. Eu sei que nem todos nós somos fãs de Boruto e sabe o que é? Não é nenhuma luta dele, na verdade é uma viagem dele. Sim, senhoras e senhores, porque ele usa os poderes dele para caçar os vestígios da Kaguya e dos outros Otsutsuki. Então, basicamente, o Sasuke faz a mesma coisa que o Jiraiya fazia, coletando informações sobre a Katsuki. Outro personagem tão casca-grossa quanto o Sasuke, obviamente tinha que ser outro Uchiha, né, que é o Obito Uchiha. E às vezes eu sinto que a galera não dá a devida valorização que o Obito Uchiha merece. O Madara achou o moleque, salvou o moleque. E outra, mesmo que o Madara seja muito foda, não quer dizer que alguém que o Madara treine vá ser muito foda. Um exemplo disso é o Gai. O Gai é pica pra caramba, caiu na porrada com o Madara no modo Deus. E mesmo assim a Tenten é um lixo. E o Neji morreu por uma madeira. E o Lee, bom, o Lee todo mundo esqueceu do Lee e eu amava o Lee. Entendeu? Então não quer dizer que você ser aluno do mais foda vai te fazer ser o mais foda. Entende? E pô, pelo amor de Deus, o Madara treinou o Obito. E assim, o Obito ele faz jus ao legado que o Madara passou pra ele. Até porque o cara capturou todas as bestas de caudas. Ele deu as ordens pro Itachi exterminar o povo dele. Ele também supervisionou o Nagato com o Rinnegan, cara, e recrutou o Nagato pra Akatsuki. Outro cara, o Gaara do deserto, simplesmente botava medo em todo mundo lá no Naruto clássico. Primeiro que ele já aparece sendo um casca-grossa, metendo medo em todo mundo. E praticamente todas as aparições do Gaara do clássico, ou ele era um casca-grossa, ou ele dava medo, porque ele era praticamente um demônio. O cara era pura maldade, não tinha dó nem remorso, não tava nem aí pra ninguém. E o melhor disso tudo é que quando eles tiram a maldade dele, vamos dizer assim, né, convertem ele ali no discurso no jutsu, ele ainda volta pro final do anime, mesmo assim ele ainda é casca grossa, cara. Ele é um dos poucos personagens que são tratados como vilões no começo de uma obra, ele muda pro lado dos mocinhos e mesmo assim fica bom, velho. E, cara, sem contar que no Shippuden ele também continua casca grossa. Quando ele enfrenta o Sasuke, cara, usando todo aquele poder dele. Pô, quando ele enfrenta o... Cara, isso é uma coisa que eu acho que ninguém nunca reparou. O Gaara é cercado de grandes momentos, de casca grossice e badass. Porque o cara enfrentando Naruto é uma das melhores lutas. O clássico inteiro ele dava medo em todo mundo. É o momento que ele fica do bem e começa a treinar pra ser o Kazekage. E ele continua sendo um cara muito diferenciado, principalmente quando ele enfrenta o Kimimaro e mata o Kimimaro sem dó nem piedade. E já que estamos falando de um cara casca grossa, de um cara badass, não tem como não falar de um sábio tarado. Exatamente, o Jiraiya. Senhoras e senhores, primeiro, o Jiraiya ele já é casca grossa só por ele ser quem ele é, porque ele é um dos Sannin, ele lutou em 2 guerras. Então, basicamente, a gente deduz aí que ele deve estar perto, ele devia estar antes de morrer próximo dos 200 anos de idade. O Itachi era o espião do Jiraiya, sem contar que é óbvio que há controvérsia, mas no anime a gente vê uma frase sendo dita pelo Itachi que a gente nunca imaginou que ouviria, e ela transforma o Jiraiya num cara muito foda, porque o Itachi diz que tanto ele quanto o Kisame, que é conhecido por ser a besta sem cauda, um cara que não foi derrotado nem morto por ninguém, ele teve que se matar, sem contar que ele matou um Kage, cara, sim, o Kage da água, que era o Mizukage, velho, que tinha uma biju dentro dele. Esse é o Kisame, e mesmo assim, ao lado do Itachi, o prodígio dos Uchiha, que tinha 2 armas com o Susanoo dele que transformavam ele em praticamente invencível, mesmo sem o Susanoo perfeito, e ainda usava a chama negra que podia queimar até o próprio fogo. Sim, mesmo esses dois juntos se enfrentassem o Jiraiya na época do clássico, quando ele tá passeando com o Naruto nas bocas do Itachi, os dois seriam mortos pelo Jiraiya. Olha o nível desse cara. Não tem como não falar dele. O grande Maito Gai. Pô, cara, pelo amor, o cara que não acha o Gai casca grossa, o cara não assistiu o anime direito. Já começa que já tá errado, que o cara não assistiu o anime direito,
porque simplesmente o Guy, claro, ele não é igual o Lee, ele consegue usar ninjutsu, ele usa muito pouco ninjutsu, na verdade ele praticamente usa só invocação, é porque o Guy usou os 8 portões e sabendo que ia morrer, mesmo assim ele usou, e o cara bateu de frente com o Madara, numa versão onde o Madara era basicamente, na verdade ele era literalmente um deus, que era o Madara com o poder do sábio dos 6 caminhos. Esse é o Guy, que encheu de porrada um deus. Não tem como ser mais casca-grossa do que isso, entende? Pra mim, o Guy, ele é literalmente um dos mais casca-grossa de todos os animes da história, entende? Pelo amor de Deus, cara, isso tá em outro nível. E é óbvio que quando a gente fala de casca-grossa, daquele que tem aquela frase famosa no filme Tropa de Elite, que é o Tira bom é o Tira morto, que é ele, Tobirama. O Tobirama é um dos mais casca-grossas dos animes, então ele era de um grande clã, ele era o Hokage, ele não tinha a obrigação de fazer isso, mas mesmo sendo um Hokage, mesmo sendo um Senju, mesmo sendo um dos personagens mais poderosos vivos na sua época, ele decidiu se sacrificar para que todos os ninjas que estavam com ele pudessem sobreviver, e é aí que ele nomeou o Hiruzen como terceiro Hokage, e ele lutou contra um exército sozinho até a morte. Não tem como não ser mais casca-grossa que isso. Vocês têm noção que ele botou medo no Orochimaru e no Sasuke? Isso é insano. E agora não tem como falar de personagens mais casca-grossa de Naruto sem falar do personagem mais casca-grossa, do personagem mais badass, Madara Uchiha, senhoras e senhores. O grande fantasma dos Uchiha. Meu, esse cara é demais, ele é desumano. Ele simplesmente orquestrou o maior plano da história do background do Naruto. É tudo graças ao Madara, velho. Vocês têm noção disso? Que o Madara, ele meio que causou todo o Naruto clássico Shippuden. Ele só não matou todos os 5 Kages numa paulada só porque o roteiro não gostou e não deixou. Senão, ele ia matar todo mundo numa talagada só. De todo o Naruto. Não tem cara mais casca-grossa que ele. Se você discorda, deixa nos comentários qual personagem mais casca-grossa que o Madara. Eu duvido você falar um personagem Naruto mais casca-grossa que ele.